Até pouco tempo atrás, acreditava-se que após finalizar o desenvolvimento neurológico, ele não mais mudava, não tinha mais nenhuma alteração, era imutável, era fixo, né? Então, até então, não se conhecia o conceito de neuroplasticidade. Inclusive, Cajal coloca aqui que a ciência no futuro poderia mudar isso, porque eles acreditavam que se tivesse qualquer dano cerebral, isso não mudaria mais. A partir de 1960, começou o questionamento sobre neurogênese, sobre produção de novos neurônios. Em 1998, teve o primeiro estudo falando sobre a neurogênese de hipocampo, uma região extremamente importante no cérebro, que está relacionado à memória. Inclusive, é uma área que atrofia muito na demência de Alzheimer. E aí surgiu esse conceito de neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de se reinventar, de se reconectar. E como já foi falado, mas fazendo um resumo, a neuroplasticidade ela é muito aprendizado dependente ou atividade dependente. Não é simplesmente você mover o braço, é pensar porque está movendo, dar uma função à movimentação do braço, para que sejam criadas novas conexões, para que esse cérebro ele consiga compreender o que está acontecendo no movimento do braço, né? E aí a gente já falou de exercício físico, que aumenta essa irrigação cerebral e atua como um fator de proteção, né? Então a atividade física atua como proteção de doenças neurodegenerativas, de algumas. Inclusive, ele pode reverter a neurogênese, ou ele pode facilitar a neurogênese. Por exemplo, se você pega hipocampo de pessoas que praticam atividade física e das que não praticam, o hipocampo das pessoas que fazem uma atividade física aeróbica regular, ela tem menos atrofia, né? E esse declínio da neurogênese ele é menor do que nas pessoas que praticam. Então, esse exercício leve a moderado, ele realmente previne a redução do hipocampo. Mas lembrando que não é apenas uma atividade física, é uma boa dieta e estimulação cognitiva, pensando aqui nas demências, por exemplo, né? Então, o consumo calórico ele aumenta o risco de um comprometimento cognitivo leve. E a restrição calórica mais atividade física previne declínio cognitivo. Chega muita gente no consultório com medo de ter um Alzheimer, por exemplo, uma demência vascular. E não existe um tratamento preventivo para isso. Mas há mudanças de hábitos de vida que podem sim funcionar como uma prevenção, né, pelo menos em parte, para esses acometimentos. Então o cérebro está assim em constante transformação, o aprendizado motor ele reverte esse declínio da neurogênese, que é o nosso reabilitar, né? A dieta tem fator protetor, a reserva cognitiva, que é aquela nossa... o que é a reserva cognitiva? Não é apenas escolaridade, atividade laboral, mas também a atividade de lazer, conhecer novos lugares, aprender a tocar um instrumento musical, fazer uma atividade física diferente, aprender nova língua, né? A religiosidade, acredita-se que tem sim uma atuação na neuroplasticidade. E aí, por que eu estou falando de neuroplasticidade? Porque quando a gente neuroreabilita, a gente faz neuroplasticidade. E aí, a gente viu muito bem o papel da fisioterapia motora, né? Como é importante para treinar força, treinar equilíbrio, treinar marcha, treino cardiorrespiratório, ortostatismo, treino de funcionalidade. Mas não esqueçamos de treinar o cuidador, porque é o cuidador que está ali no dia a dia. Então, toda vez que as meninas vão começar um treino de fisioterapia, eles chamam o cuidador, pedem um celularzinho e filmam. Vamos filmar para quando chegar em casa ele conseguir replicar. Porque a gente não dá conta de toda a demanda que precisa de serviço de neuroreabilitação. Nós temos muitos pacientes no interior do estado. Como é que eles fazem? A gente manda cartinha para os centros de lá, filma e orienta o cuidador. Aquele cuidador ele tem uma função de ajudar e de ser como se fossem nossos replicadores no ambiente deles. O mesmo vai acontecer com a fibrorrespiratória. Quantos pacientes nossos chegam no interior do estado e ensinam, inclusive, outros colegas a importância do AMBU, a como usar o CPAP, o BIPAP, né? Porque a gente realmente tem que prevenir complicação.
prevenir hospitalização, prevenir pneumonia de repetição, broncoaspiração, para que a gente consiga melhorar a sobrevida desses pacientes. Então, o Lucrécia já falou das técnicas. Aqui, uma coisa muito importante é que a gente faz, as meninas comentaram, a gente tenta antecipar um pouquinho as necessidades. Então, a gente não deixa para pedir um BIPAP, por exemplo, numa doença neuromuscular, quando o paciente está em falência. Ele vai se acostumando com o BIPAP. Quando a gente dá um diagnóstico de esclerose lateral, por exemplo, a gente já pede o BIPAP. O paciente vai usando como uma fibra respiratória, até que ele passa a depender desse BIPAP por muito tempo. Mas não vai ser uma grande novidade para ele, porque ele está adaptado a usar o BIPAP, por exemplo. E aí a gente tem que perguntar sobre o sono também já foi comentado. Mas muitas vezes esses pacientes eles já acham que tem tantos problemas que não vai mais falar do sono. Só que muitas vezes o sono pode nos ser um alerta e um comprometimento ventilatório noturno. Então a gente tem que questionar sim sobre o sono. Eu coloco aqui um estudo nosso de pacientes que chegaram na neurologia sem nenhuma queixa de sono, né? E quando a gente fez a escala de qualidade de sono, quase 74% desses pacientes tinham uma alteração de qualidade do sono. E o mais interessante, mais de 70% achavam, quando a gente fazia a pergunta inicial, você tem algum problema do sono? As pessoas faziam, não, meu sono é bom. Doutora, se eu chegar aqui, se eu fechar o olho, eu durmo. Tinha sonolência excessiva diurna, não é um sono bom. Então, muitas vezes as pessoas subestimam o problema do sono. E a gente sabe como o sono é importante na homeostase. Então, questionar sobre o sono. E muitas vezes para a gente vai ter uma equipe realmente interdisciplinar para fazer as orientações que já foram comentadas de higiene do sono, para perceber como o sono, quantos pacientes nossos nos chegam com queixa de um déficit de atenção, e quando vai ver o paciente passa a noite inteira tendo apneia. A gente trata a apneia e o paciente melhora da atenção. E a gente tem muitos pacientes que chegam, inclusive, com diagnósticos de quadros demenciais. Então, esse acompanhamento da função respiratória, ela tem inúmeras funções, né, como já foi falado. A terapia ocupacional, que foi muito bem explicada, para a gente tentar adaptar esse paciente, dar funcionalidade, autonomia, autocuidado, quem não gosta de ser independente, né? E muitas vezes aquela independência é a vida que ele tem. Então, alguns pacientes nossos, por exemplo, aqui, adaptação para que ele possa se alimentar sozinho, para que ele possa se expressar, para que ele possa interagir com o meio externo. Muitas vezes esses pacientes eles ficam mais isolados, eles não conseguem interagir, mas eles têm capacidade de se comunicar de alguma forma. E aí vem o papel da fono, com a terapia ocupacional, a gente prevenir essas deformidades que são de extrema importância. Essas ordens são feitas, inclusive, pela equipe da neuroreabilitação no HU. Esse nosso paciente, gente, que tem um livro dele aí para vender, seu Sebastião Ramiro, né, que ele tem esse sorriso, assim, largo. Ele faleceu ano passado, com esclerose lateral amiotrófica. E aqui ele escrevendo os versos dele, que quem quiser comprar, ele dizia que quando morresse, ele queria que os versos dele ajudassem a dormir. Então, a gente conseguiu adaptá-lo por muito tempo, para que ele tivesse mais um pouquinho de qualidade na pouca vida que o restava. Então, a fono tem um papel importantíssimo na comunicação e na alimentação. Essa imagem já foi mostrada, mas eu acho ela linda, que é um paciente com a gastrostomia, né, e se alimentando via oral. Essa dupla via ela é importante, porque às vezes faz a gastrostomia, na hora que o paciente não consegue mais comer, e aquilo é tão angustiante para ele, quando o paciente vai ter uma doença progressiva, você consegue equilibrar a alimentação oral com a gastrostomia. Um paciente uma vez me disse assim: doutora, agora é tão bom, eu tenho tempo para ficar com meus netos, porque antes, quando eu terminava de comer, já chegava a hora de comer de novo, porque ele tem que comer devagar para não ter disfagia. E assim não, ele come por prazer, o que ele conseguir suplementa pela gastrostomia. Então ele vai ter mais tempo de realizar uma coisa que ele ama. Então a gente tem que pensar nesse paciente. Esse paciente ficou assim por muito tempo. Ele também já faleceu, está aqui com a traqueostomia. A nutrição vai ter toda essa importância, essa interação. O paciente ele tem disfagia para alimento pastoso, como é. Então essa interação da fono com a nutri. Já foi muito bem comentado, alguns pacientes eles precisam de uma carga calórica maior. Então, algumas doenças têm uma tendência a engordar mais, outras têm tendência a desnutrir mais, e cada doença genética ela vai ter um perfil diferente.
Também temos farmacologistas clínicos, né, que está ali o tempo inteiro e tentando ver a interação medicamentosa, orientando os pacientes como fazer alimentação via gastrostomia. E realmente é um profissional muito importante na equipe, né? E aí, gente, falta mais alguém nessa equipe? Eu falei de tanta gente. Claro que falta, sempre falta. Por isso eu queria chamar a nossa psicóloga Cíntia para que ela dê seguimento. Aproveita e já vem Josi, que é assistente social, e Maíra, que é nossa médica da dor, da acupuntura, para que a gente consiga... Eu queria falar um pouquinho sobre a atuação da psicologia no serviço de neuroreabilitação. Então, nós realizamos o acolhimento e a escuta qualificada de pacientes e cuidadores. Nós também fazemos o acompanhamento psicoterapêutico de pacientes e cuidadores. E, assim, é essencial que os pacientes, tanto os pacientes quanto os cuidadores e familiares, eles sejam ouvidos, né? Porque eles são muito importantes nesse processo, pois eles estão mais próximos ao paciente e precisam ter sua saúde mental também preservada. Também fazemos reuniões com familiares, quando a gente identifica alguma demanda, algum conflito familiar, alguma situação que precisa de uma intervenção, então a gente chama a família e faz essa reunião também. Contato multiprofissional é o que acontece com muita frequência nessa equipe. Nós estamos sempre estabelecendo trocas, e isso é essencial. Quem sai ganhando com isso é o paciente, que realmente recebe um cuidado integral. E as reuniões interdisciplinares, como eu já tinha comentado, né, a gente está sempre junto, sempre dividindo conhecimento. Então, na psicologia, nossa atuação é muito no sentido de que o paciente possa ressignificar a experiência do adoecimento e que assim ele possa ter uma maior adesão ao tratamento, mais autonomia, mais bem-estar e protagonismo. E utilizamos muito a técnica da psicoeducação, que é uma técnica que leva ao paciente mais conhecimento sobre sua doença, uma maior compreensão. Isso faz com que ele possa estabelecer estratégias de enfrentamento das situações que eles vivenciam. Alguns pacientes são necessário passar por alguma intervenção mais invasiva, no caso da gastrostomia, e assim a gente percebe uma certa resistência em aceitar esse tratamento. E então é feito todo esse trabalho em cima dessas questões, esse paciente é ouvido, coloca seus pontos de vista, e realmente a adesão está acontecendo com esse trabalho. E para mim é essencial ter essa equipe, essa troca de saberes, porque é com isso que realmente a gente consegue ofertar um cuidado integral, consegue fazer um atendimento singular àquele paciente e proporcionar qualidade de vida e bem-estar. Muito obrigada, gente. Olá, gente, boa tarde. Então, só falar um pouquinho rapidamente, né? Como a Isabela já falou, eu sou a médica acupunturista do HU, também acompanho alguns pacientes, né, lá do grupo da neuroreabilitação, faço parte de dor. E o que é dor, né? A nova definição que foi lançada esse ano, em 2020, pela Associação Internacional do Estudo da Dor, diz que dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou então semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então essa é a nossa definição atual. E nesse grupo específico de pacientes a gente precisa mais do que nunca individualizar esse tratamento, porque como a gente sabe, é um perfil de paciente que tem muitos motivos para ter dores crônicas e agudas. Mas então, o que é que acontece? São pacientes que muitas vezes têm disfunções osteomusculares, disfunções esqueléticas, disfunções neurológicas. São pacientes que comumente vão ter algum tipo de imobilidade, podem vir a usar cadeira de roda, muleta, podem até mesmo ser pacientes acamados. E a gente precisa realmente identificar no dia a dia desses pacientes como a situação em que ele está inserido do ponto de vista de possibilidades que causem dor. Então, nós temos que ver realmente
Por exemplo, se o fato de ele estar na cadeira de rodas pode estar levando a alguma postura antálgica, que é uma postura para fugir da dor, pode estar fazendo com que ele tenha atrofias musculares, hipotrofias, que são condições que podem levar a várias outras, como artroses, acometimentos de articulações, disfunções na coluna. Então isso tudo a gente tem que até mesmo prever naquele paciente que a gente vê que está evoluindo em sua condição neurológica, justamente para tentar retardar ou mesmo prevenir dentro do possível. E em termos de tratamento, né, e prevenção, a gente já falou um pouco, as meninas falaram bastante sobre várias condições do ponto de vista de fisioterapia, terapia ocupacional, também da parte alimentar, porque a gente precisa dar um aporte nutricional adequado para esse indivíduo, até mesmo, se necessário, suplementações, avaliar o nível da vitamina D, avaliar o complexo B também, entre outros que a gente sabe que podem ter relação com as condições neurológicas. E aí, eu também sou acupunturista, também acompanho esse perfil com essa técnica. E o que é a acupuntura? É uma técnica milenar que surgiu na China há mais de 3.000 anos e ocorre através da inserção de agulhas em pontos específicos da pele na intenção de promover saúde e tratar doenças. E o mecanismo de ação é que, quando a agulha entra, ocorre a liberação de muitos neurotransmissores, ativam o nosso sistema opioide endógeno, entre vários outros mecanismos. Mas o que a gente sabe, que já é provado cientificamente, é que a acupuntura funciona a nível local, segmentar e suprassegmentar, ou seja, tem atuação na coluna, né, na medula vertebral, e também a nível de cérebro. E atua no sistema descendente da dor. E os benefícios são inúmeros, né? Então, esse indivíduo ele vai poder ter um tratamento não medicamentoso, já que a gente sabe que grande parte dos remédios vão ter efeitos colaterais. Então, realmente, dentro do possível, é bom que a gente utilize, quando necessário, né, os remédios, dentro, se a gente puder fazer terapêuticas que evitem o uso, né? É melhor, então é uma possibilidade a mais. A acupuntura também vai auxiliar em vários sistemas do corpo, vai melhorar o intestino, vai melhorar o sono, vai melhorar os quadros de ansiedade, depressão, acalma a mente, relaxamento muscular, vai auxiliar nas bandas tensas, nos pontos gatilhos, entre tantos outros aspectos. Então, com certeza, é uma terapia que pode ajudar a esse perfil paciente. E dentro da medicina chinesa nós também temos outras possibilidades, como a eletroacupuntura, que inclusive nós fazemos aqui no HU, a auriculoacupuntura ou auriculoterapia, e menos usualmente no paciente com esse perfil, que é a ventosa, mas também é uma possibilidade. Boa tarde, gente. E o serviço social? Onde é que entra nessa história toda? Já ficou mais do que claro que para um tratamento ser realmente efetivo, é preciso realmente abranger todas as áreas de conhecimento, né? E como chegam esses usuários e seus familiares lá para a gente? Tem sido assim muito gratificante fazer parte dessa equipe desde 2015. Além de toda essa problemática, né, que todos os profissionais anteriores já colocaram, a gente se depara com a família, né, e o próprio usuário com um grave problema: falta de informação. Na própria Constituição nossa constam vários direitos, só que antes de ser colocado lá, ou assim, além de ser colocado lá, é preciso que a população se aproprie dessa informação para poder correr atrás desses direitos. Então, assim, são direitos sociais, são direitos fundamentais. Então, está aí alguns direitos dos nossos pacientes que chegam lá para a gente, que eu diria que a maioria realmente desconhece esses direitos. Então, eles têm a questão da medicação via CDMEX, não só o CDMEX, porque os nossos pacientes têm assim, algumas medicações que são bem específicas, que aí, como já foi colocado também,
acho que o doutor Constantino, ele colocou, é um direito, existe a portaria, existe a lei, porém precisa ser judicializado. As colegas aqui já colocaram também vários tipos de equipamentos, né, que apesar de ter essas portarias e todas essas leis, mas ainda precisa judicializar. Então, é como o doutor Constantino colocou, é um direito, mas parece que é um favor. A família precisa correr atrás de favor. Então, cabe a gente fazer essa orientação. E é isso a primeira coisa que quando a gente recebe esse usuário e seus familiares, é a gente conversar sobre esses direitos, para repassar essas informações. Então, essas ordens que as colegas já colocaram, né, prótese, cadeira de banho, cadeira de roda, transporte municipal, porque é como já foi colocado pela doutora Isabela, né, tem todos esses procedimentos, esse tratamento, aí esbarra numa coisa aparentemente tão simples. O primeiro dia que a gente remarca para aquele usuário ir lá para o nosso grupo lá, faltou. Quando a gente entra em contato, moram lá no sertão aqui da Paraíba, não teve transporte para vir. Então, cabe a gente entrar em contato com as secretarias de saúde, secretarias de transporte, fazer ofício, né, para garantir um direito que já é dele. Né? Alguns pacientes precisam da assistência domiciliar, muitos nem sabem a existência desse SAD, que é uma equipe que vai diretamente na casa daquelas pessoas que são acometidas têm dificuldade de deambular, grande parte realmente nem anda mais, não pode sair nem da cama. Então existe isso daí. O cadastro de sobrevida, aqui a gente, graças a Deus, até as condições climáticas favorecem a não utilização tanto desse cadastro de sobrevida, mas a gente faz parte também de um grupo em nível nacional. Em São Paulo, por exemplo, eles têm muita queda de energia, né, por várias questões climáticas, e os aparelhos que eles dependem disso daí, para sobreviver e para ter uma qualidade de vida melhor, depende da energia, né? Então, assim, a gente orienta também que eles entrem em contato com, no caso nosso aqui da Energisa, para garantir uma prioridade ou uma atenção maior nessa questão da falta de energia, por exemplo. O TFD, tratamento fora de domicílio, muita gente também desconhece, e a gente tem encaminhado alguns pacientes, por exemplo, para a Rede Sara, em Fortaleza,